Custo direto e custo indireto. Qual é a diferença? Na realidade, vai ser custo de qualquer forma, tem que estar contido no teu orçamento. Mas a gente precisa entender a diferença porque na hora de levantar os custos diretos e os custos indiretos, a gente não pode esquecer deles. Tá? Então vamos lá, custo direto são todos aqueles custos que a gente viu agora na composição de preço unitário. São os insumos, é a mão de obra que está contido naquela composição de preço unitário, ou seja, que é utilizado diretamente para a execução daquele serviço. Esses são os custos diretos, tá? Mão de obra e material. Os custos indiretos são os que a gente não vê dentro da composição de preço unitário, mas eu preciso deles para que a composição de preço unitário, para que o serviço seja executado. Então, se eu preciso de um engenheiro, se eu preciso de um estagiário, se eu preciso de algum laboratório, o pessoal do escritório onde dá assistência de cotações, de compra de material, de pagamento, esses custos que eu preciso ter para auxiliar na execução direta do serviço são os meus custos indiretos. Tá? Então, o custo direto a gente viu na composição de preço unitário. Os indiretos eu vou citar alguns aqui agora, para você ver. Tá? Então aqui ó, eu consigo dividir aqui a equipe técnica, é um custo direto, eu preciso de engenheiro, eu preciso de encarregado, eu preciso do estagiário para estar na obra, vai estar auxiliando na execução do serviço, né? A equipe de suporte, almoxerife, dependendo do porte da obra, precisa ter almoxerifado, precisa ter quem cuida das ferramentas, apontador para receber material, comprador, que é específico para aquela obra, pega um carro utilitário, uma moto, faz uma compra, volta, ele atende aquela obra, né? Auxiliar de laboratorista, auxiliar de serviços gerais, né? Se precisa de eletricista, encanador para o canteiro, por exemplo, tá? Topógrafo, médico, enfermeiro, dependendo da obra, tá? A equipe administrativa, chefe de escritório, auxiliar administrativo, secretária, telefonista, copeiro, motorista, se precisa de porteiro, às vezes você vai pegar uma obra, uma construção, tá? Você não tem a segurança ali local, você precisa contratar um porteiro, um vigia, isso é um custo indireto. A mobilização e desmobilização, mobilização do canteiro para levar os materiais, mobilização do pessoal. Já trabalhei em uma obra que tinha ônibus para tirar o pessoal do canteiro até o centro da cidade. Do centro da cidade, cada um pegava o seu local, o seu meio de transporte e seguia para casa. Então, esse custo aqui é um custo indireto, tá? Essa mobilização e desmobilização do pessoal, do canteiro para a cidade. De equipamento, se é um porte de obra grande, uma escavadeira, por exemplo, uma motoniveladora, precisa tirar de um canto a outro. Esse transporte também é um custo indireto. Aluguel de imóveis, se precisar aluguel de residência para colocar a equipe, tapumes, iluminação de campo, né? Ferramenta, equipamento de canteiro, andaimes. Então, mesmo que uma reforma, por exemplo, um apartamento, que é uma reforma pequena, você precisa fazer locação, às vezes, de andaime, de martelete, de maquita, né? Máquina de corte. Às vezes, você precisa fazer uma locação de escora metálica para suspender algum serviço, algum elemento estrutural. Betoneira, se for uma residência, uma construção de uma casa, você pode contratar, você pode comprar o concreto usinado ou você pode locar a betoneira e fazer em loco. Escora metálica, caminhão, furadeira, grua, lixadeira, martelete, tudo isso são custos indiretos, né? E assim a gente vê mais, ó, canteiro, precisa de equipamentos administrativos, se vai ter ar-condicionado no escritório, bebedouro, cafeteira, computador. Proteção coletiva, você vai fazer algum serviço em fachada, precisa de bandeja de proteção, de sinalização, faixa, cone, cavalete para isolar uma área, tela de proteção de fachada, se precisa, né? Equipamento de proteção individual. Se o EPI está contido dentro da composição de preço unitário, ele passa a ser um custo direto. Agora tem que estar constando lá. Se não tiver lá, passa a ser um custo indireto. Tá? Eu estou falando a diferença entre um e outro, mas todos no final é custo. Eu só estou dizendo que existe, estou explicando que existe esses custos indiretos para que não caia no esquecimento. Porque se você for pegar a composição de preço unitário de cada serviço, né, se você for fazer isso e for levantar somente o que está previsto ali, você acaba esquecendo os custos indiretos. Então, para poder fazer a argamassa da alvenaria, você precisa de uma betoneira. Tá? Então, separadamente, você precisa ter essa relação, como a gente tem aqui, para poder não esquecer de levantar esses itens. Tá?
Então, avental, bota, PVC, cabo, capa de chuva, capacete, cinto com talabarte, se for serviço em altura, corda, fardamento para poder entrar numa determinada obra. Se for fazer uma reforma num condomínio, se for fazer uma reforma numa empresa fechada, o pessoal precisa estar identificado com farda, com EPI. Isso tudo entra no custo indireto. Tá? Algumas ferramentas, martelete, martelo, maceira, peneira, pá, enxada, carrinho de mão. Alguns consumos que você precisa pagar, por exemplo, de energia, de água, de telefone, se tiver o telefone de campo, né, com estagiário encarregado, tá? Aluguel de casa para alojamento, alimentação, tá? Se não tiver contido na contratação, se você contrata a mão de obra por empreita e acertar essa alimentação e esse transporte no valor da empreita, tá? A responsabilidade é do empreiteiro. Tá? Se você assume, né, em contratar a mão de obra e fornecer o almoço, em fornecer a passagem, você tem que contabilizar esse custo. Você precisa de algum serviço terceiro em relação ao controle tecnológico, a fazer marcação, né? Quando eu trabalhei na duplicação da BR, tinha uma equipe de topografia, tinha uma equipe de laboratório onde fazia os ensaios de pavimentação, a equipe de topografia sempre marcando os piquetes para poder a gente avançar nos trechos. Então isso são equipes, né, que dão o suporte para que a equipe dos custos diretos, né, o que está contido na composição de preço unitário, executa o serviço. Algumas taxas que existem em relação ao alvará de demolição, alvará de construção, alvará de reforma, a RT de execução, né, do CREA, a anuidade do CREA, que você precisa, se essa obra for muito grande e tiver uma anuidade, por exemplo, do CREA, de um engenheiro que está diretamente nessa obra, pode entrar como os custos indiretos, habites e licenças, seguro contra incêndio, responsabilidade e risco, seguro sobre contra roubo, frete. Existem seguradoras que fazem seguro na determinada obra, né, onde você paga e ela assegura, dependendo da negociação, assegura contra acidente, contra roubo, contra incêndio. Tá? Isso é bom conversar com esses corretores para poder entender melhor. Mas esses daqui são os custos indiretos que não pode deixar de estar contemplado no teu orçamento. Porque se você não considera, por exemplo, a locação de um andaime e na hora de fazer uma pintura da fachada o pé direito for alto, você vai ter que locar esse andaime. Então tudo que você não considera no teu orçamento e você precisa para que aquele serviço seja executado vai te gerar um custo. Aí dependendo do serviço, dependendo do quantitativo, do valor, esse custo vai te levar ao prejuízo. Tá? Então tem que ficar ligado, tem que ficar atento. Custo direto e custo indireto tem que estar constando no teu orçamento. Tá bom? Simbora para a próxima aula.